Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que jogo foi esse? Um jogo incrível, de muita criação, de muita construção ofensiva, mas de muitas falhas defensivas. Não é que a arbitragem roubou a cena e foi protagonista no jogo? A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Sobre o jogo, sobre o final do jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. (4 a 4). Corinthians e Grêmio protagonizaram na Neoquímica Arena um dos grandes jogos dos últimos anos no futebol brasileiro. Não necessariamente de boa qualidade técnica. Porque quando você tem 8 gols numa partida, você também, obviamente, tem o erro do seu adversário. E a gente teve erro dos dois lados, porque você tem um time que abre 2 a 0, no caso o Grêmio, né, que abre um 2 a 0 com Natan e Cristaldo, e antes da gente chegar no 2 a 0, tem a escolha do Renato pelo Natan. Depois de ter dito, depois do jogo contra o Bragantino, que faltava ao Grêmio competitividade, ele escala o Natan na vaga do Carbajo, que estava querendo perder a vaga de titular e acaba lesionando o joelho. E aí ele tem que colocar um cara ali no meio. E se questionou o Galdino, que tá treinando como volante, o Cuiabano jogando no meio, várias situações. O Ronald, por exemplo, o menino da base, e ele escala o Natan. A última das opções, porque em todos os jogos até então, o Natan, o que ele menos mostrava era competitividade. É um jogador de boa qualidade técnica, mas que muitas vezes desliga do jogo. O Natan foi o escolhido. E no primeiro tempo, fez a sua melhor participação com a camisa do Grêmio. Impressionante. O Natan foi um jogador muito envolvido no jogo. O Grêmio domina o jogo até os 44 minutos do primeiro tempo. O Grêmio manda em Itaquera, como se fosse o dono da casa. Impressionante. O Natan jogou muito. O Cristaldo faz um gol e dá uma assistência. O Grêmio dominou as ações, porque com a entrada do Natan, o Grêmio teve bola no pé, qualidade técnica, o João Pedro Galvão e não o Ferreira, como se especulava, mais próximo do Soares ali, funcionou, estava um cara mais participativo, e aí PP, Vijaçante, Cristaldo, todos esses jogadores com a bola no pé conseguiram fazer com que o Grêmio fosse mais proponente, mais efetivo, ocupando o campo ofensivo. O Fábio foi o escolhido também para a lateral direita e fez um baita jogo. Eu também questionei, porque o João Pedro não foi bem contra o Bragantino, mas ele tem sido mais regular. Mas o Fábio foi bem, o Natan foi bem, o Cristaldo foi bem, o João Pedro Galvão. Cara, o Grêmio tava assim, passeando até o 2 a 0 e encaminhando uma possibilidade até de uma goleada histórica contra o Corinthians, fora de casa, conquistando os seus 3 pontos, até que tudo muda. E aí você pode valorizar o time que abre 2 a 0, mas, puxa vida, como é que você toma 3 gols em 6 minutos? Foi o que aconteceu. E aí você valoriza o outro lado, de um time que até então estava completamente perdido, não parecia que estava em casa, que desorganizado defensivamente, mas assim tomando e recebendo finalizações e chegadas na área a todo instante. O Grêmio faz 2 a 0 e depois do 2 a 0 continua mandando no jogo, como se fosse aumentar esse placar. Um Corinthians perdido, até que reage. E reage muito por conta do seu centroavante. O Yuri Alberto foi um cara brigador, fez o pivô, conseguiu abrir espaços muitas vezes. Teve no Renato Augusto também, que ainda está com dificuldades, é visível a dificuldade do Renato Augusto, mas com a bola no pé ele é impressionante e ele consegue ser decisivo porque ele sofre o pênalti num vacilo do Vijaçante, né, que acaba entrando ali meio que atabalhoado e cometendo a penalidade. O Fábio Santos diminui. Depois o Lucas Veríssimo, que de novo teve uma boa atuação, titularíssimo do Corinthians, numa bola parada, acaba resolvendo e empatando o jogo, e o Yuri Alberto, num levantamento que vem pelo lado direito, acaba fazendo o 3º gol já nos acréscimos, virando a partida. Um negócio inacreditável. Ali já representava o que era a maluquice do jogo. O Corinthians não estava em campo até os 44 minutos. O Grêmio abre 2 a 0, mandando no jogo e simplesmente desliga. E aí vem a reação do Corinthians, com o apoio da torcida e muito por conta das suas individualidades. Tudo que a gente fala aqui o ano inteiro. Esse é o ano do Corinthians. Toca no Roger Guedes que ele resolve, deixa que o Cássio salva lá atrás.
E dessa vez foi assim. O Yuri Alberto fez um grande jogo, a bola parada resolveu, o Renato Augusto sofreu um pênalti e dessa forma o Corinthians vira nos acréscimos do primeiro tempo. Voltando pro jogo e dando moral. O Grêmio é o terceiro colocado do Brasileiro, o Corinthians vem de atuações ruins, de repente você vira um jogo saindo com 2-0 atrás em casa. Pô, pelo amor de Deus, a vitória desenhada, só que tinha o segundo tempo. No meio do caminho tinha um segundo tempo. O Renato, como disse na entrevista coletiva, deu um beijinho em cada um, o que ele quer dizer que ele deu aquela porradinha, deu aquela chegada nos caras, porque aquela desligada ali é inadmissível. Você abre 2-0, tá com o jogo na mão e toma 3, não dá. Incompetência. Competência do outro lado, pela reação que o Corinthians teve com a torcida empurrando, porque a Fiel tem disso. Tá puta com o Luxemburgo, quer derrubar o técnico porque não tá concordando com o trabalho realizado, mas enquanto a bola tá rolando, tá apoiando. E foi o que aconteceu. O time foi no embalo da torcida. Vem o segundo tempo, o Renato faz algumas mexidas, entre elas o Galdino, que eu falei pra vocês, no lugar do Natan, e ele coloca o Ferreira na do Cristaldo. Errou. O Cristaldo tava bem e o Ferreirinha entrou mal. Claro que eu tô dizendo isso depois do jogo, né? Eu entendi a intenção dele, o campo se abriu, o jogo se abriu, o Grêmio precisava de velocidade, mas o Ferreirinha não jogou absolutamente nada, embora tenha cavado o pênalti no final do jogo naquele último lance. Mas não entrou bem. O Galdino, numa jogada individual, faz um belíssimo, maravilhoso gol, cortando bem ao seu estilo, né? A gente chama ele de Robin Galdino, cortando do lado direito para o esquerdo, para o centro, chutando sem chances para o Cássio, na meia altura, assim, quase no ângulo, golaço, 3-3, devolvendo o Grêmio para o jogo. Ali o Grêmio aumenta a sua reação e de novo se coloca no campo ofensivo. O Corinthians também tem dificuldades no começo do segundo tempo porque o Grêmio também melhora. E aí o jogo começa a ficar alternado, né? Você tem momentos de posse do Corinthians, momentos de posse do Grêmio. Vijaçante encontra um passe maravilhoso para o Soares, que de biquinho faz o 4-3. Primeiro gol de Luizito Soares fora do Rio Grande do Sul. Curioso, né? Ele tá terminando já a sua participação pelo Grêmio, ele tem mais 7 jogos, acho que em Porto Alegre, tem até o fim do Brasileiro apenas, depois o Grêmio não vai renovar o seu contrato, ele mesmo vai seguir a sua vida, né? Ele tinha 2 anos de contrato, ele e o Grêmio assinaram um aditivo que vai até o final do ano apenas, para ele seguir a vida, ele quer jogar no Inter Miami com o Messi, tá tudo certo, vai jogar só esse ano aqui, o Grêmio vai seguir a vida dele, o Soares também, mas o Soares pela primeira vez marcou fora do Rio Grande do Sul. E um gol super importante, né? Porque ali era o 4-3, o Grêmio virava o jogo mais uma vez. Luizito Soares, 36 anos, o 4º maior artilheiro em atividade no futebol mundial, atrás do Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. Bom, aí o Luxemburgo começa a fazer suas trocas também e coloca Giuliano, que os gremistas conhecem bem. Lei do ex, ela funciona, né? E ela poderia ser perigosa em determinado momento do jogo, mas o Giuliano vai lá e acaba aproveitando também uma bobeada da defesa do Grêmio. E não sei se o Grando falhou, né? Mas a bola parece que escapa dele ali, porque o chute não foi forte. Enfim, empata o jogo no 4-4. A figura do jogo do Corinthians no segundo tempo foi o garoto Wesley. Muito incisivo, criou boas jogadas pelo lado esquerdo. E aí a galera começa a comparar com o Pedro, né? Porque muita gente pediu o Pedro. É que o Pedro do nada foi para titular, né? E talvez não estivesse pronto realmente. E o Wesley estava numa sequência bacana. O Mosquito entrou bem, mordendo bem também. Enfim, Corinthians que não teve o Gil e o Bruno Mendes suspensos, e aí ele optou pelo Caetano na defesa, que eu acho que se atrapalhou um pouco em algumas leituras de jogo, assim como o Fábio Santos, e também o Fagner acabou jogando pelo lado direito, e o Fagner é um titular, né? Não faz uma boa temporada, mas é um titular do time. O Corinthians foi com o que tinha de melhor, e não poderia ser diferente, porque o Corinthians vem de uma sequência negativa, e tem uma sequência duríssima, a gente já falou sobre isso daqui pra frente, tem agora o Botafogo em casa. O Botafogo, que tem 2 derrotas seguidas no campeonato, pela primeira vez isso aconteceu, percebeu a chegada do Palmeiras, então vai querer vencer. Jogo difícil para o Corinthians. Na sequência, o São Paulo no Morumbi, podendo já ser campeão da Copa do Brasil, jogando mais leve, não sei se pode ser ruim ou bom essa situação. No meio disso, o Fortaleza em 2 jogos pela Sul-Americana, o que pode determinar, o que vai determinar, né, vamos dizer assim, a vida do Luxemburgo no Corinthians. Passando ele fica, não passando, muito difícil que ele permaneça. Muita gente achou que ele cairia hoje. Não sei se com uma derrota
ele não balançaria, mas eu ainda acho que apesar de todos esses resultados, se o Corinthians perder para o Botafogo na sexta, o que vai definir mesmo é a Sul-Americana, porque não adianta mudar agora, né? Tem uma semifinal pela frente e o Corinthians ainda pode ganhar um título na temporada e o Duílio vai esgotar, né, todas as possibilidades só para depois tirar o luxo e aí deixar, quem sabe, o Lázaro nesse finalzinho de ano. Acho muito difícil que venha um novo técnico agora, com um mandato de 2 meses, né, ou que consiga renovar até o fim do ano que vem, sendo que tem uma eleição pela frente. É uma sinuca de bico que se envolveu o Corinthians, mas é fato que o Lucha, a cada jogo que passa, tá pressionado. E hoje, na entrevista, ele estava até mais, né, sereninho, né? Ele estava tão batendo nos repórteres, dessa vez ele estava respondendo tudo que perguntaram, estava consciente do problema, estava consciente de que estava tomando porrada, que o Corinthians é isso. Vejam só como são as coisas, né? Percebeu o momento, né? Percebeu que realmente a batata tá assando, o trabalho dele realmente chegou ao fim e agora é só questão de tempo aí para o Corinthians mudar e ano que vem ele não vai permanecer, a gente já sabe disso. Enfim, 4-4, um jogo de muitas histórias e tem ainda do Luan, né? Que não estava entrando em todos os jogos, não entrou contra o Bragantino, estava entrando mais nos jogos de Porto Alegre e o Renato resolve colocar o Luan. Cara, tomou uma vaia gigantesca. Entrou, deu alguns toques na bola, torcida vaiando, pegando no pé. Ele vai cobrar escanteio uma hora lá, bem perto da torcida, e recebe aquele carinho. E aí tem o lance capital do jogo. Último minuto, o Ferreirinha recebe uma bola, tem uma cobrança de escanteio, o Lucas Veríssimo e o Rodrigo Eli chocam de cabeça. O Lucas Veríssimo cai. O árbitro não para o jogo, é protocolo você parar o jogo por conta de concussão, mas ele não para e na sequência tem a penalidade. O Yuri vai interceptar a bola com o braço aqui. Braço aberto, braço erguido, posição antinatural, tudo que se recomenda para marcar a penalidade. O Wilton não marca no campo e o árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira não recomenda a revisão. Para mim esse é o grande erro. Eu acho que se o Wilton vai no monitor e mantém a decisão de não pênalti, o que eu acho muito difícil, acho que se ele vai no monitor, ele acaba marcando, mas se ele mantém a decisão de não pênalti, a gente poderia estar falando aqui que ele errou com convicção, né? Mas não. Ele não vai ao monitor, ele tem só a visão do campo, né? Vamos se colocar na visão do juiz. Ele tem só a visão do campo, que é rápida, que muitas vezes né, o árbitro não consegue ver necessariamente o quão aberto está esse braço, o quão erguido. E o monitor sim, né? Quando você tem as cabines lá, você tem todas as possibilidades. Ele não pode pedir a revisão, ele tem que esperar a revisão do VAR. E o VAR, a meu ver, tomou uma decisão que não é dele. O VAR não pode determinar ali que não é pênalti. O VAR tem que entender que é um lance suscetível, polêmico, discutível e que o árbitro precisa interpretar com mais recursos. Portanto, vá à cabine e revise. Se você achar que foi, pode marcar. Se você achar que não foi, mantenha a sua decisão. Era simples. O VAR tomou uma decisão que não é dele, porque a decisão final é sempre do árbitro de campo. O VAR simplesmente optou por não chamar para revisão. E aí o árbitro que está no campo vê o lance rapidamente, pensa assim, bom, se o VAR com todas as imagens viu, reviu, revisou, replay, não sei o quê, e entendeu que não foi pênalti, é porque eu tô certo mesmo, a minha interpretação tá correta, segue o jogo. Eu imagino o Wilton vendo esse lance depois, falando assim, se eu fosse no monitor eu dava, né? Mas é só uma conjectura minha. E aí tem algumas questões que os corintianos também estão abordando e que eu acho legítimo e por isso vou trazer aqui. Tem um lance de um choque de cabeça, como eu citei, do Lucas Veríssimo com o Rodrigo Eli. Repetindo, o protocolo manda a arbitragem parar o jogo, só que ele não parou. Para muitos tem uma falta do Rodrigo Eli. Eu não acho que tenha sido falta. Eu acho que tenha sido um choque. E se ele para o lance ali, não teria problema nenhum. Ele poderia ter parado o lance. É prioridade você fazer isso, né? Choque de cabeça, pelo protocolo, pela orientação, para o jogo. Ele já tinha feito isso minutos antes, num lance no meio campo. Não lembro exatamente com quais jogadores, acho que o PP estava na jogada. Ele para o jogo, bateu a cabeça, parou o jogo. Agora, se é uma falta, beleza. Eu não acho que tenha sido uma falta, acho que tenha sido um choque. Os dois vão na disputa, tem um choque de cabeça e ele poderia parar o jogo. Ele não para, porque tem um lance de ataque. Só que no lance de ataque acontece o pênalti. E se acontece o pênalti, você tem que marcar o pênalti. Então, esse é o protocolo, essa é a orientação, tá bom? Tem outros lances em que a arbitragem errou, se atrapalhou ou pode ter errado. O Kahneman merecia ser expulso. Aqui preciso admitir. Tem um ataque do Corinthians, no primeiro tempo ainda, em que o Kahneman vai com o braço no rosto do Fábio Santos e o Fábio Santos está no chamado ataque promissor. Está indo em direção ao gol, ele está longe ainda, né? Mas ele estava numa boa arrancada
e o Kahneman vai no braço do Fábio Santos, no rosto do Fábio Santos, que fica caído, a bola fica com o Yuri Alberto, é um lance em que o Yuri toca para o Rojas e o Rojas isola. Naquele lance, ok dar a vantagem. O Wilton Pereira Sampaio poderia ter dado a vantagem e depois aplicado o cartão para o Kahneman, e ele não aplica. No segundo tempo, tem um lance bizonho do Kahneman, né? Completamente atabalhoado na entrada da área sobre o Yuri Alberto, que rende a ele um cartão amarelo. Ali seria o segundo. Não sei se ele faria esse tipo de lance já tendo um cartão, mas a gente conhece o Kahneman, né? Ali ele seria expulso. Então, e olha, no primeiro lance, se quisesse até, é que como teve uma vantagem, teve uma sequência, ele estava longe do gol, não era lance para vermelho, mas assim, no cômputo desses dois lances, o Kahneman seria expulso. Erro do Wilton Pereira Sampaio. E aí tem um lance também no primeiro tempo de um suposto pênalti do Natan no Fábio Santos, que eu acho discutível. Eu confesso para vocês que eu não tenho uma opinião formada, porque o Natan, ele dá o carrinho e eu não vejo esse toque na bola, tá? Se o toque tá na bola, é escanteio, que é o que ele marca. O Natan tá dizendo que pega na bola, que não pega no Fábio Santos, só que ele pega no Fábio Santos. A questão é, ele toca na bola, e aí, por consequência do movimento, o Fábio Santos cai, ou ele realmente derruba o Fábio Santos? O Fábio Santos vem caindo, eu acho um lance discutível. E confesso que ele é interpretativo e que ele poderia ter marcado o pênalti. Tá tudo certo. É que o lance do Yuri Alberto, ele é claríssimo. Ele é cristalino. Pergunte você, torcedor corintiano, a torcedores de outros times. Que não sejam rivais, tá? Porque às vezes o rival também tem uma opinião um pouco tendenciosa. Talvez nem avalie a minha opinião como a correta. Eu tenho curso de arbitragem, eu entendo o que é pênalti e o que não é, especialmente nesse lance polêmico e confuso de bola na mão, mas eu também, como diria o outro, eu também erro, é óbvio, né? E eu realmente reconheço que muitas vezes, né, o torcedor vai olhar um lance que envolva o Grêmio e que vai pensar que, não, mas o Chico tá pensando com o coração. Eu já vi vários lances desses contra o Grêmio em que eu falei, gente, é pênalti, isso é pênalti. Mas eu entendo também o torcedor não dá bola pra isso, enfim, porque tá pensando, cada um tá pensando no seu. Eu tô puto, tô triste que não foi marcado um pênalti pro Grêmio. Sei que outros lances também a arbitragem errou e lamento. Lamento porque a gente teve um jogo de puro suco de entretenimento. 4-4, gente, 2 viradas. Um jogo espetacular de muitas notícias, de muitas situações pra gente falar. E a gente vai cansar, esgotar o assunto arbitragem. Uma pena. Eu só tenho a lamentar. Agora, se o pênalti fosse marcado, será que o Luan ia cobrar? A gente nunca vai saber. O que vocês acharam do jogo e de tudo que eu falei? É só comentar aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!